Olá, queridos. Bom dia, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do momento que alguém for ver esse vídeo, for ouvir essa mensagem, amém. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor alcance seu coração ricamente, querido, amém. Embora que para a mensagem ela alcançar nosso coração e permanecer nele, vai depender muito da gente, amém? Por isso que Jesus ele diz o seguinte: vê depois como ouve. Não ouça baseado em si mesmo, no seu próprio entendimento. Peça sabedoria ao Espírito, que Deus ele vai instruir você até no ouvir, amém? Então, graça e paz. Deus é muito bom. Eu sou grato ao Senhor por esse dia, por esse momento. Eu sou grato ao Senhor pelas oportunidades que Ele nos concede, né? A palavra diz que nós devemos aproveitar cada oportunidade porque os dias são maus. Então, querido, as melhores oportunidades que nós devemos tirar proveito é de revelar Cristo, é de ministrar o Evangelho, é de mostrar a palavra e principalmente de viver uma vida de honestidade, viver uma vida em Cristo. Amém? Jesus, ele veio como pastor, como mestre, como evangelista, ele ensinou, mas os ensinamentos de Jesus não está baseado só em palavras, né? Mas está baseado também no seu viver, na sua vida, como ele viveu durante 3 anos aqui na Terra. Então, os 3 anos de Jesus aqui na Terra, digamos que foi uma passagem. E isso mostra muito nossa vida aqui na Terra. Porque o tempo que nós estamos aqui na Terra é apenas uma passagem. E nós devemos, queridos, aproveitar isso. Não perder tempo, né? Pare de perder tempo com aquilo que não edifica a sua vida, com política, com religião, com coisas, queridos, que não traz proveito, que não edifica em nada a nossa vida. Amém? Não devemos perder tempo, mas investir tempo. Investir tempo em comunhão com o Senhor, em estudando sua palavra, relacionamento com o seu Espírito que habita em nós. Isso é extremamente importante. Amém? Então quero trazer uma breve mensagem e o título dela é O Pregador do Éden. Que às vezes na ideia humana a pessoa, e pode ter razão, que tinha um pregador no Éden, era Deus, porque Deus sempre vinha dialogar, conversar com Adão. Sim, claro que sim, querido. Isso era muito legal. Mas nós vivemos em algo melhor do que o que Adão viveu. O próprio Deus, pelo seu Espírito, ele habita em nós, querido, e muitas vezes a gente não valoriza isso. Então, o pregador do Éden, a gente vê em Gênesis capítulo 3, que diz assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim. Então ela faz uma interrogação e um questionamento.
Esse era o pregador do Éden, que nos dias atuais está atuando com força, querido. O espírito do engano, ele está atuando com força. E muitos cristãos não estão atentos para essas coisas. Estão se deixando ser levados pelo engano, querido. Então, a serpente já mostra, querido, o que ela representa. Ela representa o mal. Então, ela vai praticar o mal. A serpente, ela é venenosa, ela é ameaçadora. O que é que a gente vê nos dias atuais? Homens se levantando, homens que se intitulam, homens que são intitulados por outros, levantados como o tal, com um título, e se aproveitam disso, querido, para lançar o engano, a mentira, a manipulação. E a gente vê isso, claro, né? E o mais astuto em todos os campos. Então, ele percorre muitos campos, para proporcionar o engano. Então, a astúcia, o astuto, é aquele que não se deixa enganar. Em primeiro lugar, o cara é instruído a não se deixar ser enganado, ser questionado por ninguém. Porque, afinal de contas, você é um liderado, eu sou seu líder, então você não tem autonomia de me questionar. O engano já parte daí, o engano já começa aí. Que por ele ser um líder, ter um título, né, ele não pode ser questionado, ele pode falar o que quiser, como quiser e fazer o que quiser. E quem é liderado tem que fazer o que ele quiser e como ele quiser. Olha o engano aí, meu irmão. A Bíblia diz que o Filho de Deus ele é guiado pelo Espírito, não é por homens, não é por pastor. A função do pastor é um dom que Deus deu para ele. A função do pastor é ensinar o que é certo, é cuidar dos irmãos. Ele, como um irmão em Cristo, deve abandonar, deixar de lado um título e agir no dom que Deus deu, cuidando das pessoas como um irmão mais velho ou mais experiente. É por isso, meu irmão, que o que existe de filho de Deus, debaixo do engano, do medo, porque eles amedrontam, eles lançam o medo, porque a astúcia é para isso, e que busca sempre tirar proveito de uma situação, né? Então, lançar o engano. Então, olha só, você não tem porque você não dá. Se você não fizer, não será abençoado. Se você não der, não dizimar, como diz eles, então o gafanhoto, o demônio, o devorador vai lá na sua casa. Ou seja, o engano, eles transformaram um inseto num demônio e causa medo nas pessoas. Causa medo nas pessoas, receio, e as pessoas vivem na arapuca de muitos. Aleluia. Então eles tiram proveito de situações na vida de pessoas, na área de finanças. Se vê a pessoa com uma certa enfermidade, eles tiram proveito daquilo. Você tem que dar isso, você tem que fazer isso, tem que fazer essa campanha, fazer aquela. Meu irmão, tudo engano.
tudo que você, o que você mais precisava na sua vida, você tem é Cristo. Cristo já fez tudo. Porque fé não é você acreditar que Deus vai fazer. Fé é você crer naquilo que Cristo já fez. Isso é fé. Que age com astúcia e sagacidade, buscando enganar. Então, o apóstolo Pedro, ele fala que assim como no passado, é 2 Pedro 2, assim como no passado, aleluia, Deus é bom. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, então isso vem de longe, Da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Dissimuladamente é algo que, se o crente não estiver sensível a Deus, ao Espírito, à palavra, ele nem vai perceber que o engano está enredado na vida dele, que ele está debaixo de uma arapuca e não está percebendo. Dissimuladamente. É o que muitos fazem. É o que muitos fazem. Dissimuladamente, heresias destruidoras. Então, vem para destruir a fé das pessoas. Até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos, repetindo a destruição. Só que existe uma retribuição para esse tipo de gente. Mas mesmo assim, eu não devo, querido, dar ouvido a esse tipo de gente. A pessoa mais indicada para mim e você ouvir é Deus, é o Espírito de Deus, querido. É só manter uma relação pessoal com Ele. Com Ele, meu irmão, com Ele. Amém? Então, voltando para cá, para Gênesis 3, diz assim, ó. E aconteceu que ela quem? A serpente, questionou com a mulher. Ela questionou. Ei, é assim, é desse jeito mesmo que Deus disse? Tem certeza que foi Deus que disse? Cuidado, viu? Ou seja, então, isso é proporcionar dúvida. O questionamento, ele proporciona dúvidas. E se o cristão permitir, ele vai ser enganado. Ele vai deixar que a dúvida seja gerada em seu coração. E aí, querido, vai se afastar da verdade e viver embaixo do engano, da arapuca do pregador do Éden, os enganadores dos dias atuais. Amém? Ou seja, e contestar, porque contestar é não aceitar como verdade. Foi exatamente isso que a serpente fez. Ela não aceitava como verdade aquilo que Deus já tinha dito para Adão. Ó, cuidado, de toda árvore você pode comer menos dessa, porque no dia que você comer, você morre. Então a serpente vem com sagacidade, com engano, e questiona isso. Ou seja, ela não aceita como verdade, sendo verdade. E engana a mulher. Se você comer, você vai morrer. É interessante que Adão, ele não caiu morto na hora, mas houve a morte espiritual, que é a separação de Deus.
E aí, querido, Adão teve que sair de um lugar onde Deus tinha proporcionado para ele viver. É por isso que ele diz que temos que ter cuidado. Podemos sair daquilo que Deus nos chamou para fazer por conta, querido, de engano proporcionado por outros, por terceiros, pregadores, pessoas que conhecem a palavra. Porque o Satanás, ele usa a palavra para proporcionar o engano. Isso a gente vê Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz o seguinte, Então o diabo conduziu a cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Por que a parte mais alta do templo? Querido, a parte mais alta é porque proporciona, sabe, uma visão gigantesca. É para enxergar muita coisa, é para ver muita coisa aparentemente boa, bonita, legal. Mas não vai não, que é engano, é mentira. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, querido. Você também deve saber, deve ser consciente, ter certeza, convicção. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Ou seja, ele usa a palavra no intuito de enganar. E por que a gente não deve enxergar dessa forma hoje? Muitos se utilizam da palavra para lançar o engano. Onde tem pregadores que diz que pega Malaquias 3,8 e diz roubará o homem a Deus, onde na verdade, se o bom leitor, aquele que se interessa pela verdade da palavra, for meditar no livro Malaquias é uma carta escrita exclusivamente para Israel, exclusivamente para o povo judeu, querido, da época, para a nação de Israel. E depois ele pega 2 Coríntios, que tem um texto lá que fala que os assassinos, os roubadores não herdarão o reino. E eles pegam isso para aplicar que aquele que não dá o dízimo vai para o inferno. De onde vem essas pregações? Isso, meu irmão, é uma característica de um pregador do Éden, de um enganador, de um mentiroso. É uma característica daqueles que dizem que se você não der o dízimo, você não é abençoado ou não vai ser abençoado. Isso é uma característica de um pregador do Éden, de um enganador. Deus não se vende, meu irmão. Deus, ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. O apóstolo Paulo, ele ensina lá em 2 Coríntios que nós devemos ser generosos, ofertarmos segundo propôs no seu coração. Não é por ser manipulado por ninguém, constrangimento, querido. Isso é características de um pregador do Éden. Fique atento, querido. Abra seus olhos. Comece a conhecer a palavra. Não somente uma leitura artificial. Se aprofunde, querido, na leitura, meditação, estudo da palavra. Procure dicionários bíblicos. Seja curioso, meu irmão. Amém? E eu quero agradecer ao Senhor por esse momento e essa oportunidade de deixar essa semente aí, para que por meio dela o Senhor alcance outras vidas, outros corações, proporcione ensinamentos. Amém? Então, Deus é bom.
Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida, teu lar, tua família. Em nome de Jesus. Amém.